Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de arquitetura de Android. Eu sou o Thiago Maciel e vou guiar vocês durante esse curso todo, tá? Como primeiro capítulo deste curso, eu gosto de passar um pouco sobre as necessidades móveis, as necessidades que fazem hoje, né? Hoje nós temos o paradigma da internet das coisas, o que fez chegar até onde estamos. Tá? E que as necessidades antigas elas não estão mortas necessariamente, elas simplesmente vêm uma releitura de algumas coisas ou a junção de 2 ou 3 paradigmas para uma nova necessidade móvel. Tá? Então, hoje eu vou falar um pouco neste capítulo, da primeira aula deste capítulo, vou falar um pouco sobre paradigmas tecnológicos. Tá? Quais são os paradigmas tecnológicos? Vou falar um pouco de uma abordagem histórica que chega até lá, até a internet das coisas, que é o nosso paradigma atual. Tá? Um paradigma tecnológico, o que é? É uma sinergia entre a tecnologia e a necessidade. Tá? Porque a tecnologia apresenta algumas novas necessidades e as necessidades apresentam novas tecnologias. Por exemplo, alguns anos atrás você se guiava pela cidade usando o catálogo de mapas da cidade. Hoje isso não faz o menor sentido. Então, foi uma necessidade que trouxe uma tecnologia e essa tecnologia hoje te faz usar o Waze, que é vai além de simplesmente navegar. É navegar em tempo real, sabendo se o trânsito está bom, se não está bom, quais são as condições atuais, quais são os comentários das pessoas que estão naquela rota. Tá? Então, um paradigma tecnológico faz isso com as coisas. Então, você apresenta uma necessidade, ele resolve o seu problema, e a partir do momento que ele resolve o seu problema, você acaba percebendo que podem existir outras necessidades naquela situação. Tá? Então, é sobre isso que eu vou falar um pouco hoje. A gente começa aqui lá pelos anos 80, que eu vou falar da parte mais onde a era digital começa, tá? Então a gente teve a grande parte das coisas, digitalização de documentos, um monte de coisa que saiu do papel e foi parar em algum processamento de dados, tá? Na década de 80 a gente ainda está falando daqueles discos enormes de 50K, aqueles discos que não serviam para muita coisa naquele momento, mas começavam a aparecer, começavam a ser desenvolvidos, tá? Um pouquinho mais para frente, a gente começa a ter a internet, e com a internet a gente começa a aparecer outras necessidades que você tinha que começam a ser eletrônicas. Aparece esse prefixo E de eletrônico, no e-mail, o e-commerce, né? Porque a partir do momento que você tem internet, você pode se comunicar via internet, porque mais carta, não faz sentido carta. Ao mesmo tempo que você vendia as coisas pessoalmente, você começa agora a pensar em vender as coisas não localmente, né? E em termos de mobilidade, a única coisa que a gente tinha era o SMS, não mais do que isso, né? Isso aqui eu andando um pouco mais para frente aqui, tá? Passado alguns anos, eu vou dar um salto grande aqui até 2007, com o lançamento do iOS, do iPhone. Logo em seguida a gente veio o Android. E com isso também houve um grande avanço nas telecomunicações, né? A gente pôde sair da internet, que era um 2G, ou até um CDMA, às vezes até antes disso, quem navegava via WAP ainda, né? Passa a ter o 3G. E com o 3G e um dispositivo móvel que faz alguma coisa além de ligar, surge uma ideia bacana, que é o boom das redes sociais. As redes sociais começam aqui. Então, sem a internet, sem o dispositivo móvel, sem a necessidade de se comunicar antes, de vender coisas antes, você não tem essa coisa da internet, das redes sociais. Então, o boom das redes sociais aparece com essa nova necessidade, essa nova demanda de pessoas, tá bom? Logo em seguida, com o maturamento desses dispositivos, ainda a gente está falando de dispositivos de 2007, são dispositivos horrorosos, dispositivos muito ruins, que hoje você não faz nada nele, né? Você fica irritado que o dispositivo é lento, nada funciona direito, né? Mas essa coisa foi maturando um pouco. Em 2012, a gente tem o marco de 2012 aqui, por quê? Porque quando os tablets começam a surgir, isso quer dizer o quê? Que você bota hardware um pouquinho melhor num dispositivo um pouquinho menor. Então começa uma miniaturização mais agressiva, né? A miniaturização para o tablet, que logo em seguida ia aparecer esse mesmo dispositivo para dentro do seu telefone, né? Então, com o hardware um pouquinho melhor, você já pode fazer umas outras coisas mais interessantes. Por exemplo, eu vou chamar isso aqui de um paradigma geointerativa. Por quê? Porque é a hora que a colaboração, o ponto, você existir num determinado ponto, numa latitude, longitude e em uma determinada altitude, é um ponto de interesse, né? O ponto de interesse
surge aqui como uma demanda forte, e com isso a gente tem os mapas colaborativos, né? Você tinha o antigo Foursquare, que ainda está por aí, né? Mas começa a ser pinado a ideia de fazer check-in nos lugares, né? Tudo que você faz, tudo que você interage, você bate uma foto, bota a geolocalização dentro da sua foto, né? E os dispositivos começam a ler esses metadados, você começa a colaborar com essa posição, você começa a entender uma coisa tipo o Waze, né? O Waze é o maior caso de sucesso desse tipo de paradigma, né? É um mapa colaborativo, né? Você interage com ele interage com você em tempo real, ele te dá sugestões inteligentes de rotas, esse tipo de coisa começa a surgir aqui, começa a maturar nessa época, tá? E, bom, passado isso, a gente começa já a ficar confortável com o dispositivo. Todo mundo agora tem um dispositivo móvel ao seu alcance, né? Então todo mundo já começa a entender, já começa, até as pessoas mais antigas, crianças hoje já são próteses dessa geração, né? Já sabem mexer. Se eu dar uma revista hoje para uma criança, a criança quer dar zoom na revista, né? Porque de tão adepto, tão aderente, tão prótese dessa geração que é um dispositivo móvel, tá? Passado isso, logicamente, para onde isso vai evoluir? Então, esse período aqui de 2007 a 2012, várias utilidades suas, de dia a dia mesmo, deixaram de existirem para algumas pessoas. Por exemplo, uma agenda, um celular, um relógio de pulso para aqueles que gostam de ver hora, não simplesmente consideram um relógio como um acessório, né? Passa a ter o relógio no celular, passa a ter a agenda no celular, porque o celular te dá notificação, te manda e-mail, apita na hora que você tem que fazer alguma coisa, ou simplesmente uma notificação na tela mesmo. Então, na conferência lá da IEA de 2014, surgiu essa ideia da internet das coisas. Por quê? A gente volta a ter as coisas que você tinha antes, por exemplo, uma agenda, ou agora, antes, ao invés de você ler, agora você vai ler no Kindle. O Kindle baixa o livro direto da Amazon. Você vai ter um relógio, mas não é simplesmente um relógio, você vai ter um relógio inteligente agora, porque o relógio ele vai te dar notificações, às vezes você está numa reunião, é deselegante você puxar um celular para ver a notificação, mas no relógio, às vezes você só dá uma olhada, vê a notificação, vê o que é, fica mais discreto, ou para aqueles que correm, que andam com o frequencímetro. Então, assim, se a gente começa a ter outras necessidades, né? Um pouquinho depois, eu coloquei aqui, em 2014, mas um pouquinho depois aqui, a gente tem que esses últimos 2 ou 3 anos, 2016, 2017, 2018, a gente começa a ter mais aplicações de realidade virtual, né? Não simplesmente com os óculos, porque agora os óculos, essa ideia desse óculos já existe há muito tempo, mas dentre ser uma coisa que já existe num ambiente sci-fi, né, e um ambiente real mesmo, onde as pessoas de fato compram e utilizam o dispositivo, isso é um pouco mais recente, até pela capacidade gráfica, pela qualidade de pixel, um monte de coisa envolvida aqui, tá bom? A gente começa a ter aplicações como, por exemplo, realidade aumentada, inteligência expandida, coisas que alguns aplicativos ajudaram muito o mercado, como, por exemplo, o Pokémon GO foi uma grande ajuda para o mercado na realidade aumentada, né? Você ter que sair de casa em busca daquelas coisas fez com que as pessoas entendessem o que é uma realidade aumentada. Quer dizer o quê? Que o espaço que você está interagindo, ele também é um ponto de interesse. Não só você é um ponto de interesse, como era aqui no POI em 2014, mas o espaço tem pontos de interesse. Então, você interage com esse espaço. Tá? Então, são paradigmas dessa nova pegada da tecnologia, essa nova coisa. Consequentemente, qual que é a consequência disso tudo? Bom, a consequência disso tudo é misturas, tá? Então, hoje você está desenvolvendo aplicativo, então por que eu não pego um mapa colaborativo com uma rede social, né? E faz uma coisa tipo, eu posso misturar o Instagram. O Instagram é um bom caso de sucesso. É uma rede social, mas tem pinado onde você está fazendo as suas coisas, né? Que tem um POI. Aí você pode usar isso ou num Google Watch, sai correndo, e aí você avisa para as pessoas que você está correndo, até arruma alguém para correr com você, né? Agora você pode nem, olha só, como é que você nem precisa descartar as coisas. Você pega esse paradigma aqui da década de 80, de analógico para digital, tá? Você tem aplicativos ótimos de OCR hoje. O OCR com Deep Learning é um negócio muito bom para a realidade aumentada, tá bom? Então você pegar o seu celular, estou viajando, tô lá em Kyoto, tá? Kyoto ninguém vai falar inglês,
Aí você vai para um museu, tá lá o museu, lá tem aqueles bodrão, tem aqueles Buda, aquelas coisas, e tem as descrições nas placas. O que você pega? Seu celular, pá, aponta para a plaquinha e ele traduz, meio porcamente, mas traduz em tempo real para você, tá bom? Então, essas coisas aqui, ó, então não se perdem, tá? Então, hoje você é um desenvolvedor de aplicações digitais, seja ela para Android ou para qualquer outro sistema operacional móvel, você tem que pensar nessas coisas, tá? E agora, como consequência de tudo, por mais que hoje seja a vez da internet das coisas, mais precisamente, hoje é a vez, se você quer ganhar dinheiro agora com Android, com aplicativos, é a vez da privacidade. Explode agora o escândalo do Cambridge Analytics, do Facebook, e esse escândalo faz com que as pessoas aprendam que, opa, peraí, internet das coisas, eu tenho internet, tudo que tem na minha casa está plugado na internet, mas então quer dizer que a minha TV tem o microfone aberto. Aí esse microfone aberto tem um backdoor da NSA que pode vir ouvir minha conversa e tal. E agora? Eu não quero que ninguém fique ouvindo minha conversa. E aí? Como é que você faz? Dispositivo móvel começa a ter esse problema, se todo mundo começa a ser inteligente. A minha geladeira, o que é a minha geladeira? Quer saber se eu gosto do meu ar-condicionado a 24 graus, que é o conforto térmico, ou se eu gosto a 18, porque eu gosto mais frio? Por que a minha geladeira tem que saber disso? Não tem. E principalmente alguém que entra na minha rede através da geladeira, já que o fabricante não atualiza o driver da geladeira. Então, tem um potencial risco de invasão através desses dispositivos que são menos atualizados, né? Então, agora, eu falei disso tudo por quê? Porque, dado esse contexto, essas coisas todas, você quer ganhar dinheiro hoje? Mistura todo esse pessoal aqui, ó, tá? Mas, quer ganhar mais dinheiro ainda? Mistura isso, mostrando para o cara como os dados deles não serão violados, ou o que você faz com os dados dele, tá bom? Então, esse foi um panorama geral de necessidades e tecnologias e afins e algumas dicas, né, para a gente começar a esquentar aqui antes de falar do Android, né? Então, já que as necessidades estão aí, como é que a gente resolve? O Android resolve essas necessidades móveis? Resolve. Vou te mostrar que ele está na área aí para ficar e cada vez mais sendo mais aderente às pessoas, tá bom? Então, na próxima aula eu vou falar se vale a pena, né, investir em Android. Vou dar alguns argumentos para mostrar se o Android está em ascensão, está em declínio, como é que anda esse desenvolvimento, como é que anda essas aplicações, tá? E como é que o mercado absorve esse sistema operacional, tá bom? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.